Então, primeira coisa, introdução, pessoal. Então, na França, eis que, né, por volta de 1848, vou repetir, 1848, esse nosso amigo aqui, Proper Ménière, primeiro nome estranho, né? Proper, deve ser um nome francês. Então, Dr. Proper Ménière, ele primeiro descreve um caso de doença de Ménière, no caso, uma menina que teve uma crise de vertigem com um zumbido, uma menina jovem, de 20 e poucos anos, e que porventura veio a falecer na sequência de outros motivos. E aí o que levou ele a fazer a necrópsia do labirinto dela e descobriu que tinha algumas alterações anatômicas curiosas que chamou a atenção dele, e já nesse primeiro relato de 1848 ele chama a atenção que já tinha visto alguns pacientes mais ou menos parecidos. Então, primeira descrição histórica da doença de Ménière, feita pelo médico Proper Ménière em 1848. Olha só esse cara que culto, que erudito, hein? Ele gostava de escrever poemas, era super engajado em botânica, inclusive chegou a ser vice-presidente da Sociedade Botânica de Paris na época dele. Conhecia nada mais, nada menos do que o escritor romancista Victor Hugo. Eles eram contemporâneos, eram amigos, íntimos inclusive, segundo roga a lenda. E também é um cara que tinha muito engajamento na ciência como um todo, não só nessa questão da vertigem, mas que tinha uma atuação importante na gestão do Hospital de Paris, na época, né, que ele viveu. Ele morreu em 1862, lembrar então que o primeiro relato da doença de Ménière por ele foi feito em 1848, só lembrar, né, parênteses rápido, né, lógico, a doença de Ménière existe desde que a humanidade é humanidade, mas foi primeiro relatada medicamente, começou a ser estudada em 1848 pelo próprio Ménière, e dali veio o nome doença de Ménière. E aí existe uma controvérsia, curiosidade à parte, né, famosa trivia, informação inútil, desnecessária, você não vai fazer nada com isso na vida. Mas existe uma polêmica em relação à acentuação do nome Ménière. Então, Ménière pode ter o acento no segundo E, o grave, né, a crase, ou pode ter o acento agudo no primeiro E, no primeiro E, ou os dois. Então ele, né, o Ménière, ele escrevia, né, nos relatos dele, o nome dele quando ele assinava, só com o acento grave no segundo E. Mas no túmulo dele, nos registros da família e a própria filha dele, assinava com acento primeiro agudo e depois grave. Agudo no primeiro E e grave no segundo. Então existe uma controvérsia de qual que é o jeito correto de se soletrar, de se escrever e acentuar a palavra Ménière. Sei lá, né, a impressão que dá é que oficialmente tinha os dois acentos, mas ele, por algum motivo particular, não gostava e ele assinava somente com um. Pouco importa, tá? Às vezes isso pesa um pouquinho na busca médica, né, dentro do banco de dados médicos, pela acentuação diferente, às vezes a gente encontra informações picadas, né, alguns artigos usando um termo, outro, e pode ser importante para você nas suas buscas aí pelo esse mar, esse universo infinito, esse mar infinito que é a internet, tá? Então, Ménière, ou pode ser com acento no primeiro E, ou com acento, perdão, ou com acento só no segundo E, ou com acento no primeiro e no segundo E. Muito, muito bom.